Aí. Aí, agora sim. Agora foi. Pronto, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Silvio. Como é que tu tá? Tudo bom? Tudo jóia. Agora um pouco mais tranquilo, né? A Tudo gente tá na certinho. correria aí do dia a dia, nem tudo, Agora tá. nem tudo acontece às vezes como planejado ao longo do dia, então estamos chegando aqui. Então. Tudo... Boa noite a todos aí, boa noite. Boa noite. Bom, queria me apresentar um pouco. Meu nome é João Vitor Borges, tenho 17 anos e sou autista. E queria que tu pudesse se apresentar para as pessoas. Então, eu sou o Silvio Giraldi, sou dublador, diretor de dublagem, ator, né? Compositor nas horas vagas e estamos aí, bater um papo, tirar dúvidas aí que vocês tenham a respeito do mercado da dublagem e qualquer curiosidade aí, eu fico à disposição aí para as perguntas, para o que vocês quiserem saber, tá bom? É um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês sobre esse tema, esse trabalho que faz parte da minha vida, né? Então, isso aí. Tá. Bom, queria fazer uma pergunta básica, assim. Como é que tu começou na tua carreira de dublador e ator? Eu comecei meio que por acidente mesmo, assim. Eu era adolescente e eu tinha um grande amigo com o qual eu fazia as principais atividades, né? A gente morava numa cidade litorânea, a gente frequentava a praia, a gente jogava bola, fazia umas coisas juntos, e de repente essa pessoa ficou indisponível. Esse amigo meu ficou indisponível porque ele conheceu uma galera que era do teatro amador. E quando eu um dia fui chamar pra gente fazer um rolê na praia, alguma coisa assim, que foi jogar bola, e a mãe dele falou, ele tá ali, foi no teatro, ele foi com o pessoal do teatro. E aí eu peguei e falei para ele como que é esse pessoal do teatro aí, como que é, e pedi para ele me apresentar. Aí ele me apresentou a turma do teatro, no final das contas eu acabei me tornando ator profissional depois de conhecer esse povo, e ele acabou virando professor. E no final das contas, por ser ator, eu acabei vindo parar na área da dublagem, que é uma das tantas áreas que os atores podem desempenhar nas suas vidas, né? E a dublagem foi tomando conta da minha vida e aí virou o carro-chefe agora. É isso. Então, tipo, uma outra dúvida que eu tenho é, tipo, se tu teve inspiração, tipo, com um colega, alguém da sua família, um dublador, como é que tu começou? Então, na verdade, para te falar a verdade, quando eu era pequeno não tinha nem noção de que existia essa profissão, né? Eu assistia a televisão, via muita novela, como toda criança da minha geração, junto com as mães, né? As mães deixavam as televisões ligadas nas novelas, a gente via as novelas, e a gente via, junto com os nossos pais, a gente via os grandes seriados de TV. E a gente não entendia por que os atores dos seriados de TV não participavam das novelas e por que os atores das novelas não participavam dos seriados de TV. A gente não sabia que um era brasileiro e o outro era dublado. A gente achava que os dois eram brasileiros, mas eles não trabalhavam juntos. Então eu não sabia que existia uma coisa chamada dublagem. E sabia, eu conseguia ver que o som era diferente, né? O som dos filmes e séries eram diferentes do som das novelas. Então eu achava que era uma questão técnica, mas assim, que os atores eram brasileiros. Em algum lugar eles estavam lá. Mas depois, obviamente, a gente vai crescendo e tal. Na verdade, eu acho que o grande divisor de águas foi eu me tornar ator mesmo, e isso aconteceu eu tive uma grande pessoa na minha vida, né, um grande amigo que foi meu diretor de teatro amador. E esse diretor de teatro, ele me trouxe para São Paulo, ele trazia, na verdade, o nosso grupo,
ele trazia, a cada pouco ele vinha com alguém para São Paulo para mostrar como era o teatro profissional. Ele falava assim, se vocês querem fazer teatro, vocês precisam ver o teatro de verdade, como ele é feito. Então, volta e meia ele trazia quem ele podia para assistir os espetáculos aqui em São Paulo. A gente pedia convite, às vezes conseguia com algum conhecido, porque a gente nunca teve grana também. Então, vinha aqui e a gente fazia do jeito que podia. A gente não tinha grana para fazer curso de teatro pago, a gente não tinha. Então a gente veio procurar saber quais eram os canais que havia, né? E esse diretor de teatro, ele era aluno da Escola de Arte Dramática, que é um curso de teatro gerido pela USP, dentro da faculdade, dentro da Universidade de São Paulo. Então ele me apresentou a Escola de Arte Dramática e ele me apresentou também o Antunes Filho. E eu tive o prazer de passar pelos dois. Eu passei pelo Antunes Filho, depois eu entrei na Escola de Arte Dramática e de lá eu me formei, me tornei ator profissional e começou. Então eu tenho essa grande referência que não era um dublador, era um diretor de teatro que até hoje trabalha com isso e até hoje continua ajudando pessoas. Ele continua, muita gente às vezes que sai do anonimato e acaba ficando até famoso, e ele ajuda essas pessoas a realizarem os sonhos delas, né? Então eu acho isso muito legal, é uma grande referência para mim. E obviamente dentro da profissão de dublagem a gente acaba tendo as nossas referências, você acaba conhecendo o trabalho de pessoas que são muito importantes, né, e acaba virando uma referência para a gente. Eu gosto muito dos trabalhos de vários dubladores, colegas meus, e tenho um carinho especial pelo Nelson Machado, pelo Armando Tiraboschi, gosto muito do Carlinhos Silveira, Luiz Carlos de Moraes, enfim, tem tantos caras bons assim, né? E fora as atrizes também são muito competentes também, Carol Valença, Adriana Pissardini, a Luciana Baroli, tem a Letícia Quinto, tem muita gente boa assim, muita gente legal. Então a Rosinha Baroli é uma referência, a Cecília Lemes, né? Mas são muitos caras bons assim, né? Eu sou muito fã de muita gente. Caramba, não sabia dessa tudo. Uma outra dúvida que eu tenho. Uma outra dúvida que eu tenho. Qual foi o seu primeiro personagem que tu fez na dublagem? Tu lembra de cabeça assim? Então, na verdade, a gente vai recebendo pequenas oportunidades, né? A gente vai recebendo... quando a gente está começando, pelo menos na minha época, era assim. A gente ficava assistindo a dublagem e a gente era pensado para fazer pequenas participações, assim, tipo, ó, vê se você consegue fazer esse motorista de táxi aqui, vê se você consegue fazer esse porteiro aqui, vê se você consegue fazer, entende? Então, às vezes é um garçom, às vezes... No meu caso, eu me lembro que eu participei, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu participei de um filme que era uma biografia da vida do Bruce Lee. E nesse filme, eu dublei um cara que desafiava o Bruce Lee, que queria bater nele, e aí ele apanhava. Mas eu lembro que também, acho que no meu primeiro ou segundo ano de dublagem, eu tive a honra de dublar um outro ator iniciante na época, que participou de um grande filme chamado Platoon. E o nome desse ator que estava começando na época era Johnny Depp. E eu dublei esse cara no Platoon, na dublagem original do Platoon na Alamo. Então eu estava no meu primeiro ou segundo ano de dublagem. E ele fez uma participação no filme Platoon, era uma pontinha. Ele era um soldadinho que morria lá. E aí eu gravei. Depois, mais tarde, quando ele já era um ator consagrado e eu também já era um dublador mais respeitado, aí
eu tive o prazer de dublar ele outras vezes. Caraca. Tipo, tu tem algum trabalho que tu fez, tipo, e que tu amou esse personagem de dublar? Tipo, tu tem um carinho enorme? Ah, tem vários, né? Tem vários. A gente não pode deixar de citar o Norman Reedus, né? O Norman Reedus é o Daryl do The Walking Dead, é o Sam do Death Stranding, né? Então, eu não posso deixar de citar o Matt Smith, o 11º Doctor Who. Não posso deixar de citar os personagens de anime, que são muito importantes também. O Sesshomaru, o Shanks, o Inveja, né? o Shang Yufei do Gundam Wing. Nossa, teve tantos, cara. Mas esses são... Sesshomaru do Inuyasha, exato. Então, esses são os principais, né? Eu diria. Tem o Deus Apolo também nos Cavaleiros, né? Então é bem legal, assim. Eu tenho o Speedwagon, né? Recentemente a gente fez as Aventuras Bizarras de Jojo, né? Que está no Netflix, também é muito legal. Então eu tenho uns personagens que eu tenho bastante carinho, sim. Adoro fazer os animes, então tem muita coisa legal. Tem o robôzinho do Dragon Ball GT também, o Ie. Tem o Gil e tem também. Mas tem também outros personagens, né? Outros atores, o Marlon Wayans também, um comediante americano que eu gosto muito de dublar. Tá passando, quem assiste aos sábados de manhã, o Lance do Marlon, que passa no SBT. Eu não sei se eles mantiveram esse título da série, mas eu tô dublando, passa todo sábado de manhã no SBT, o Marlon Wayans, que é bem legal também, é bem difícil de fazer, mas é muito, muito engraçado, muito legal. Como é que é o processo de dublar games? Tem o exemplo do Baldur em God of War, e também do Death Stranding também. Então, o Baldur foi um processo, né? Porque o Baldur, ele chegou depois que eu já tinha feito, eu tinha participado de uma dublagem do Quantum Break, onde eu fiz a participação do Dominic Monaghan, no Quantum Break, tinha feito uma participação do Dominic Monaghan no X-Men, e depois ele apareceu num game do Quantum Break, e aí eu fiz. Aí o pessoal da Maximal me conheceu, então eles me chamaram para fazer um casting para um game do Xbox chamado Gears of War. E aí eles gostaram muito do meu trabalho, me botaram num teste para fazer aquele Far Cry. Aí eu fui chamado para fazer o Far Cry. E o Far Cry já era uma interpretação muito parecida com aquela que eu ia usar no Baldur, porque eram caras que eram religiosos, né, falsos religiosos, que na verdade eram vilões da história. Então, o tipo de interpretação que eu usei no Far Cry, mais ou menos, inspirou os caras a me chamarem para fazer um teste do Baldur. E quando a gente gravou, eles adoraram a minha voz no personagem, e acho que eu pude usar bastante recursos ali de interpretação das coisas que eu sabia fazer, para deixar bem fiel à interpretação original, né, do Baldur. Tanto é que com esse trabalho eu fui indicado para a melhor dublagem de vilão daquele ano, acho que eu ganhei. Caramba. Inclusive. Que honra! Para dublagem de vilão do Games, foi bem legal. Foi bem legal. Foi eu não lembro se... Eu acho que no God of War Ragnarok aparece um pouquinho o Baldur, eu não sei se tu dublou ou...
Eu não sei Não, se tudo dublou. eles aproveitaram gravação, eles aproveitaram a gravação que eu já tinha feito no outro game para colocar nesse, né? Porque era uma lembrança, era uma coisa, foi uma participação, né? Mas eu cheguei a receber um cachê referente a essa participação também no jogo novo, né? Porque havia essa citação, havia essa lembrança, minha voz está no game novo, então é assim, a gente, pelas nossas leis, a gente acaba recebendo o cachê também pela participação, porque é um outro produto, né? Então, Caramba, não sabia dessa. todas as vezes que a sua voz, existe uma lei no Brasil que determina que a nossa voz ela é inalienável. Então você não pode vender ou dar a sua voz. Sua voz é sua. Então você apenas pode conceder a utilização da sua voz mediante um pagamento, um recurso. Então isso é uma proteção também, né, para que não utilizem a nossa voz, que é uma impressão digital nossa, né, também, né, ela é uma coisa característica nossa. Você pode encontrar uma voz parecida com a sua, mas não igual. Caramba. Então todos os dubladores têm esse diferencial também, então a gente também tem essa valorização por causa da originalidade da nossa voz. Isso existe. Caramba. Como é que foi o processo de dirigir a série The Walking Dead? Também tu dublou o Daryl? Foi um grande desafio, na verdade, né? Foi um grande desafio. Acho que a gente tem acertos e erros pelo caminho, como todo trabalho que a gente faz na vida. Alguns, felizmente, eu acho que não teve, eu diria que não teve nenhum erro capital, mas o saldo é sempre positivo, né? A gente tem uma legião de fãs que adora a dublagem do The Walking Dead, alguns outros que criticam bastante, mas as críticas geralmente em função, às vezes, dos termos empregados, das escolhas de expressões, na verdade, porque nunca vai ser unânime, né? Toda vez que você tem um produto de muita repercussão, você sempre vai ter discussões a respeito das melhores escolhas. Então, basta ver, por exemplo, como é no caso, sei lá, se você pegar na área do futebol, cada um de nós é um especialista e pensa diferente do outro. Então, na dublagem não é diferente. Você tem um bando de apaixonados também e cada um pensa de uma forma e acha que as soluções que deveriam ser dadas são outras às vezes, e às vezes nem sempre é possível, né? Por exemplo, a questão da escolha das expressões, né? Cada tribo que aparece em The Walking Dead tem uma maneira de se referir aos mortos, né? Então, os Walkers, como eles eram chamados no original, o Walkers, se a gente fosse traduzir, seria andadores. Porque andador aqui pra gente é estranho, né? O andador pra gente é aquele aparelho que apoia, os idosos usam para poder andar, ou as criancinhas usam. Ou andarilhos, poderia ser, a gente poderia colocar andarilho, andantes. Os Mas acho que o Walkers é melhor. Walkers. Então, poderia não ter traduzido, por exemplo. E no caso da tribo do Rick, por exemplo, o grupo do Rick se refere aos mortos como zumbis. E aí fala assim, poxa, mas ninguém fala zumbi na série. Claro, mas aqui, quando foi feita a dublagem, o pessoal achou que seria uma opção comercial viável. E na época eu não questionei, depois me arrependi, porque acaba virando um pouco uma desmitificação do zumbi como ele era concebido, né, por ser uma coisa de magia negra e tal, porque ela traz a
justificativa desses novos zumbis como sendo resultado de uma mutação genética, de um vírus. Então é diferente do foco da magia negra, ou do espiritismo. Então eu acho que a gente poderia ter estudado melhor essa questão, mas o problema todo nosso e o problema dos erros, né, quando eles acontecem, é justamente a falta de tempo que você tem para tomada de decisões. Essas séries, elas chegam com os episódios num prazo apertadíssimo, você não tem o material adequado para trabalhar, muitas vezes você recebe os vídeos ainda não finalizados para serem dublados, e você acaba tendo que trabalhar no escuro muitas vezes. Então o resultado às vezes acaba sendo comprometido por conta dessa pressa, de não mandarem o trabalho com antecedência, porque eles têm medo de pirataria, de repente o material vazar ou extraviar. Então eles gostam de fazer tudo meio em cima da hora mesmo, para não ter perigo de spoiler ou de vazar roteiros, enfim, né? Coisas que já aconteceram e essas coisas continuam acontecendo e ninguém sabe como, né? Basta ver que a gente tem aí os lançamentos no cinema, você vê que na semana seguinte já tem DVD pirata sendo vendido lá na 25 de março. 3 por 10. E ninguém sabe, com todo o rigor de segurança que os caras fazem, ainda conseguem gravar DVDs piratas. Então, dentro de uma sala de cinema, é incrível, né? Ou seja, a gente não tem controle sobre isso, né? A gente não tem controle. Caramba, não sabia que tinha isso daí, essa segurança toda aqui. Não, tem muita segurança. Inclusive nos estúdios de dublagem hoje, não existe mais a possibilidade de qualquer pessoa entrar no estúdio de dublagem. Muitos estúdios hoje você só entra no estúdio se você tiver escalado, se você tiver lá um trabalho para você fazer, e mesmo assim existe uma identificação. Você tem que colocar lá a sua digital, você tem uma biometria, e é tudo controlado. É bem assim mesmo. Caramba. Uma pergunta do CJ, que é o meu amigo aqui. Ele perguntou assim: existe alguma forma de fazer uma dublagem para um jogo indie e amador, sem muita renda? Então, na verdade, existem os sites fandubs, né? Os fandubs que tem por aí, e eu acho válido, acho que é um exercício. Eu recebo às vezes alguns vídeos de pessoas que fazem cenas e me mandam para que eu possa dar minha opinião a respeito, avaliar e tal. Mas se fosse uma coisa tão simples de se fazer, a gente não tinha que estudar tanto, né? Então, às vezes, não tem uma solução tão simples. Se você pensar na parte tecnológica, é até acessível. Você tem acesso hoje à tecnologia. Você tem acesso à tecnologia hoje, muita gente consegue fazer uma dublagem em casa. Se você quiser, você tem aplicativo no celular que você consegue fazer. Agora, a questão da interpretação, a questão da escolha das palavras, a questão do uso da voz, eu deixei lá no meu copo, cara. A questão do uso da voz, elas são questões que envolvem o estudo da interpretação. E esse estudo da interpretação, eu, por exemplo, só eu estudei 4 anos numa escola de dramática. Fora os outros anos que eu estudei fazendo teatro, pesquisando teatro. Eu passei alguns meses no Centro de Pesquisas Teatrais do Antunes Filho, aqui em São Paulo, que é um centro formador de atores também. Então foram muitas pesquisas. A cada trabalho que a gente faz, a gente conquista um pouquinho mais de maturidade na interpretação. E então, você aprender a interpretar não é uma coisa tão simples, e as pessoas às vezes torcem o nariz para a interpretação. A pessoa acha que dublar é apenas falar ao mesmo tempo, e não é. Falar ao mesmo tempo às vezes um simples tradutor poderia fazer isso, mas é por isso que muitos colegas meus ainda estão preocupados com a questão da inteligência artificial, achando que a inteligência artificial vai tirar trabalho nosso, mas eu não tenho essa preocupação, porque
ainda tem muito chão ainda para se chegar no tipo de interpretação necessária para dar credibilidade numa obra artística original, entende? Então, é isso, é uma questão importante, muito importante, a questão da interpretação. Mas fora isso, como exercício, como brincadeira, eu adoro ver na internet e acho que justamente o que deixa essas coisas legais, o que faz isso ser engraçado, é o fato de ser feito por pessoas inexperientes mesmo. Então, por exemplo, você tem o vídeo que viralizou na internet com uma sátira do Batman, aquele Batman antigo da década de 60. Se vocês procurarem no YouTube um vídeo chamado Feira da Fruta, é fantástico. É um sarro, porque enquanto toca aquela musiquinha da Feira da Fruta, tem o Batman e o Robin falando palavrão, falando um monte de merda. É bem engraçado. Quem puder ver, veja que não vai ficar sem dar risada. É muito legal. Então é válido, é válido. Tomara que tu consiga dublar o Shanks no live action de One Piece. Já dublei. Já dublou? Aí já, sim. vai estrear logo. Tá bem bonito. Já trintou, né? Tá bem bonito a série. Essas coisas são feitas com antecedência. Então... E tipo, esse live action parece que... E parece que esse live action, tipo, parece que eles fizeram bem feito, assim, com o anime. Tiveram todo o cuidado, preocupação. Foram muito fiéis, e o próprio criador da série original do anime, né, ele pôs a mão para tirar aquilo que ele achava que não combinava. Ele deu a última palavra, né? Tanto é que eu acho que, se não me engano, a produção da série, em princípio, eu não sei se ela tinha um número de episódios, não sei se era 10 e caiu para 8, se era 12 e caiu para 10. Foi alguma coisa assim. Por quê? Porque o próprio criador da série meio que censurou algumas cenas. Então eles estão fazendo com todo cuidado, e acho que é legal ter essa aprovação da equipe original, né? Isso é legal. Caramba. Tem um personagem que, tipo, na verdade, como é que é o teu processo de filmes de terror? Daí eu queria comentar sobre o Kali, dos Jogos Mortais. Não sei se tu lembra. Sei. Nossa, faz tempo, hein? Faz bastante tempo. Cara, eu vejo assim, os filmes de terror, eles se justificam pelo trabalho de entretenimento, né? Esses dias mesmo eu postei na internet uma frase de um documentário, né, que na verdade foi um documentário a respeito de um serial killer americano, e ele dizia que ele tirava as ideias para os assassinatos dos filmes que ele assistia. Caramba. E aí eu perguntei para as pessoas no meu post lá, no meu perfil do Instagram, eu perguntei para as pessoas o que elas achavam disso, né? E realmente, assim, eu só quis provocar uma discussão, né? Na verdade, essas pessoas que buscam esse tipo de inspiração nos filmes, elas já estão estragadas. Não foi o filme que estragou elas, né? Mas eu acredito muito que gera violência. Então, eu acho que quanto menos a gente propagasse a violência, seria melhor. Mas os filmes de terror, eles têm uma alegoria bizarra, né, cara? Então, na verdade, a gente tem que entrar nesses personagens. A gente precisa acreditar neles e fazer parte da trama, deixar a coisa parecer natural mesmo, né? Porque a grande brincadeira é essa. Mas tudo isso é uma brincadeira. Mas eu me divirto muito mais fazendo as comédias, né? Tipo, se você pegar no Netflix, por exemplo, a série Todo Mundo em Pânico, né? Que é com o Marlon Wayans, né? Eu dublei os dois que estão em cartaz no Netflix. Todo Mundo em Pânico. E eu acho muito mais divertido.
eu dublei alguns clássicos. Eu fiz uma das versões do Massacre da Serra Elétrica, eu fiz uma redublagem. Eu fiz uma dublagem também, foi uma redublagem também do filme chamado Amityville, que também é terror trashzão, entendeu? Fora os Jogos Mortais. Então, a gente acaba fazendo ao longo do caminho, participando, né, de alguns filmes, o próprio Pânico mesmo, né, eu cheguei a fazer uma participação também. Então, é legal, porque depois desses filmes, eles são feitos com muito pouco dinheiro, né, mas aí eles viram clássicos e a gente acaba fazendo parte da história. E acho que o legal é você justamente preservar a dublagem, né, desses filmes antigos do jeito que elas foram feitas, porque vira uma relíquia histórica, inclusive da dublagem, né? Eu fico triste de pensar que ninguém guardou uma cópia, por exemplo, do De Volta para o Futuro dublado, que a dublagem original era tão legal, cara, tão legal. Eu acho que tinha 2 estúdios, né, que fez a dublagem. BKS. E a Denise Simoneto foi a diretora de todos eles e tal. Então, e hoje a gente trabalha juntos, né? Mas a questão era ter cuidado, só guardar bem guardadinho. Hoje em dia você tem algumas cópias aí na internet, né? Mas são cópias que foram digitalizadas e não tem uma qualidade assim tão grande para ser exibida na TV aberta. Mas é uma pena, porque o trabalho do Eleu Salvador, que fez o cientista, e o Vigiane, que fez o McFly, é fantástico, né? O trabalho desses caras era fantástico. Mas tá na história, faz parte da história. Eu gosto muito desses filmes, cara. Agora, o terror já não é uma coisa que... Filme de terror... E suspense, então, cara, eu acho meio insano, assim, sabe? A gente pagar pra sentir medo. Eu acho esquisito. Eu acho esquisito. Pagar pra sentir medo é um negócio esquisito. Tanto é que eu, por exemplo, eu não vou em montanha-russa, por exemplo. Eu sei que tem gente que adora e tal, mas... Eu não tenho coragem, não. Exato, mas é isso. Eu acho que... que não precisa, né? Não tem necessidade de passar por aquilo, né, cara? Você se colocar numa situação de risco para sentir uma adrenalina que você não vai usar depois. Não faz sentido. Eu não vejo sentido nisso, então não vou. Bom, queria comentar de outro personagem de uma franquia que eu gosto bastante, Star Wars. Como é que foi dublar aquele androide, o K2SO? Inclusive, eu tô com a camisa combinando. Ah, que da hora, muito legal. Poxa, ele é muito legal. Eu tenho uma história de muito carinho, né, pela saga Star Wars. Quando o Star Wars estreou no cinema, eu tinha 10 anos de idade. Caramba. E o filme, na verdade, 10 para 11 anos eu tinha. E, na verdade, o filme foi censurado. Na época havia censura. A censura do filme na época era 12 anos. Cara, acho que eu tinha 11. E o meu pai se arrumou para ir no cinema, assistir o filme, e não me levou. Eu tenho essa mágoa. O meu pai foi ver esse filme no cinema e não me levou. E eu pedi para ele, pelo amor de Deus, me leva para ver esse filme. Ele falou assim, não, porque você não tem idade. Cara, eu não sei, às vezes, hoje eu desconfio que meu pai foi pular cerca, cara. De tanto que ele se arrumou. E eu era criança, eu não sabia que essas coisas aconteciam, né? Mas... E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça de não ter visto esse filme, né? E aí eu só fui conseguir assistir depois no cinema quando eles fizeram um relançamento, lá pelo ano 2001, por aí, 2002. Quando eles fizeram a continuação da saga Star Wars, eles resolveram
continuar, né, depois daquela trilogia original. Eles resolveram contar o episódio... Na verdade, a trilogia original começa no episódio 4, né, uma coisa assim. Aí eles resolveram fazer do episódio 1, 2 e 3. Né, fizeram mais 3 episódios, né? Já sob... Não sei se já era sob a tutela da Disney já. E aí, eles reexibiram a trilogia original no cinema. E aí eu consegui ver na tela grande aquele filme que meu pai não quis me levar para ver com ele na estreia. Mas, então eu sempre tive uma paixão muito grande pelo universo Star Wars. A ficção científica me fascina bastante, assim. Então quando eu fiz o teste e peguei o teste para fazer o K2SO, fiquei muito feliz. Então, aí tenho a minha marca nesse universo do Star Wars. Inclusive, tem um colega meu que viajou depois e trouxe para mim um bonequinho do K2SO, que eu tenho aqui guardado. Que massa. De ferro. Bem legal. Bom, eu queria fazer uma última perguntinha. Como é que foi a responsabilidade de dublar Jesus em The Chosen? Muito grande. Na verdade, é uma grande honra, né? Minha família sempre foi católica, então eu acredito muito em alguns preceitos, né, do cristianismo. Eu sei que existem umas manchas na história da igreja, eu não sou hipócrita de dizer que é uma história limpa e libada. Em nome de Cristo e da religião, a gente fez muitas atrocidades, né, na humanidade. Muita besteira foi feita. Mas se você pensar nesse personagem, nesse homem, Jesus, isoladamente, né, você vê que ele foi coerente. Ele foi coerente com aquilo que ele dizia. E acho que a gente nunca esteve preparado para ouvir aquilo que ele dizia, né? A gente nunca esteve preparado até hoje. As pessoas ainda não conseguem entender, às vezes, certas coisas que ele dizia, e de tão simples e profundo que é, né? E ao mesmo tempo existem aqueles mistérios que rodeiam as parábolas, né? As histórias que ele usava para exemplificar o que ele queria dizer. Então, cada religião às vezes tem a sua tradução tendenciosa da Bíblia. A gente encontra às vezes muita dificuldade, às vezes durante o trabalho, justamente porque cada tradutor vê de um jeito. Aí existem alguns trechos do texto que a gente recebe que vem escrito lá: isso não pode mudar porque é citação. Fala, tá, citação de quem? Né? Quem que escreveu isso aqui que é tão importante que eu não posso mudar, entende? Porque aquilo que está escrito ali em português não foi Jesus que escreveu, aquilo foi o tradutor. Citação é o aramaico. Você não quer que eu mude o texto, então me dá o aramaico. Né? O aramaico é a tradução fiel do que ele é. Agora, uma vez que você traduz, você está interferindo. Você está pondo a sua visão daquelas palavras, né? Então não é uma bula de remédio. Então tem muita discussão a respeito disso e eu às vezes divirjo, mas respeito sempre a hierarquia do trabalho, né? A direção pede para fazer de determinadas expressões e eu sempre respeito, assim como respeito a palavra também, né? E algumas vezes eu dou o meu argumento e às vezes eu consigo também convencer meus colegas de que às vezes pode ser falado de um outro jeito, entende? Então a gente está fazendo um trabalho de maneira que ele fique acessível ao público, né? Que para ele chegar nas pessoas
de uma maneira simples, como foi a palavra original. Eu duvido que, originalmente falando, ele se dirigia às pessoas e falava: vós quereis que fazeis, que tomeis, sabe? As pessoas não iam receber a mensagem dessa forma. As pessoas não iam entender o que ele estava dizendo se ele fosse chegar nas pessoas dessa forma. Então as pessoas eram simples, Jesus usou uma linguagem simples, e acho que os ensinamentos dele também eram simples, difíceis de seguir, né? Mas simples. Amar o outro como a ti mesmo é uma coisa simples, mas difícil de executar. Então, tem muita lição, muitas emoções, muitas coisas legais aí. Bom, eu queria te agradecer muito, muito de coração mesmo por ter aceitado o convite. É uma honra imensa. Muito, muito obrigado. Prazer. Posso tirar uma então, fotinha junto contigo? Claro, vamos lá. E agora foi. Muito, muito obrigado mesmo. Te agradeço. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu pela oportunidade. Foi uma ótima live. Mais uma vez. Foi muito bom conversar contigo. Que bom. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado pelas pessoas aí que participaram também, que estão aí que ficaram assistindo também. Muito obrigado aí. Qualquer coisa, entre em contato aí. Eu fico disponível aí nas redes sociais. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas na medida do possível eu estou sempre respondendo, tá bom? Então, valeu. Obrigado pelo espaço também aí. Foi um prazer. Tchau, Silvio. Boa noite, gente. Valeu. Muito, muito obrigado mesmo. Valeu. Cuida. Uma boa noite. Isso aí. Vocês também.